Há 19 dias que os professores, querendo duas coisas, estão parados. Mais recursos para as universidades e melhoria salarial. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o professor Flávio Nassar, presidente da DUFPA, e é o nosso entrevistado de hoje no Bom Dia Pará. Professor, continua a greve, e em que pé está a questão? Desde o dia 25 que 50 mil professores do Brasil inteiro, de todas as universidades e escolas isoladas, federais, estão paralisados, no sentido de que se resolva de uma vez por todas a já crônica situação das universidades brasileiras, de falta de recursos e de baixo salário para os professores. Nós, durante esse período, já tivemos uma rodada de negociações com o MEC, na qual apresentamos a nossa pauta de reivindicação, reapresentamos, porque desde setembro do ano passado que nós havíamos protocolado no MEC essa pauta de reivindicação. Alguns dos pontos já incluídos na pauta foram apresentados como concedidos, digamos assim, pelo MEC nessa primeira negociação, como é o caso da aposentadoria integral, o caso do aumento dos recursos para o investimento de capital e custeio das universidades, a questão da isonomia salarial, que era uma luta pela qual nós nos debatíamos há 2 anos. O projeto o Executivo se comprometeu em elaborar um projeto, o projeto foi aprovado em regime de urgência na Câmara e no Senado, e sexta-feira passada já foi sancionado pelo Presidente da República. Porém, nós ainda temos algumas questões, como o caso da tabela de enquadramento. Essa tabela de enquadramento, que deverá fazer parte do plano de cargos e salários dos professores de todas as universidades, é ainda a razão de negociação com o Ministério da Educação. Professor Nassar, o senhor tocou num dos pontos aí que vem sendo objeto no bojo das reivindicações dos professores, questão da aposentadoria integral. Sabe, portanto, que os professores levam na aposentadoria 60% da Previdência, mas vocês estão querendo ampliar isso. E quem iria repassar os 40%? Olha, isso aí ainda é um pequeno detalhe que precisa ser acertado, mas pelo entendimento até agora que se tem do plano de cargos e salários, essa aposentadoria deveria ser complementada pelas instituições de ensino superior, pela própria universidade. O professor se aposentaria, teria aquela parcela que é assumida pelo Ministério da Previdência Social e o restante seria complementado pela própria universidade. Mas sabendo-se que as universidades têm esses problemas financeiros, quer dizer, haveria uma nova luta para que se conseguisse essa verba suficiente para completar essa aposentadoria integral, né? O problema é o seguinte, a grande carência de recursos está justamente no recurso de custeio e capital, de recursos para investimento, para manutenção das atividades. Normalmente, os recursos de pessoal, até em alguns anos, sobra até recurso de pessoal. No que diz respeito ao recurso destinado a pessoal, né, não tem havido problema. O que limita são que os salários são pequenos. Né? Mas acredito dizer, deverá haver também por parte do MEC, que está interessado em solucionar da forma mais rápida possível essa questão, complementação de recursos no sentido de que seja garantida a aposentadoria integral. Eu não sei se eu entendi mal. Quer dizer que o senhor diz que existe essa verba de pessoal suficiente para fazer essa complementação. E existindo, então o que se faz com essa verba no momento? Às vezes as verbas são, inclusive, por serem... Novas contratações? Não, as novas contratações estão suspensas. O que acontece é que as verbas, às vezes, são devolvidas ou são reaplicadas no ano posterior, né? Sim, mas com o desenvolvimento dessas verbas, quer dizer, às vezes fica até difícil a própria negociação de vocês, da reivindicação de vocês, junto ao MEC, vamos assim dizer, exatamente exigir, impedir verbas, se de repente em algum setor devolve. Não tem retorno. O problema é que não pode haver repasse de verba de uma rubrica para outra. Aquela verba que é destinada, por exemplo, a custeio e capital, ela não pode ser repassada para pessoal e vice-versa. Né? Então, no fim do ano, normalmente as universidades se debatem com esse problema. Está sobrando verba em pessoal, né?
os salários são pequenos e aí elas não podem nem, digamos assim, dar complementação salarial para os seus professores, porque os salários são definidos por lei, né? E também não podem aplicar estes recursos em novos investimentos, na manutenção de atividades essenciais para a vida universitária. O dobro de recursos para a manutenção das atividades das universidades. Isso é um dos outros pedidos de vocês. Quer dizer, a verba atualmente para essa manutenção das universidades, ela é insuficiente e com o dobro iria atender realmente aquilo que vocês pretendem ou ficaria faltando mais alguma coisa? Olha, para esse ano de 87, nós acreditamos que esse percentual que está sendo proposto pelo MEC, de 12,4%, atualmente é 6,2%, ele talvez seja suficiente. A nossa proposta é que haja um escalonamento no sentido de aumentar progressivamente os recursos de custeio e capital. Para o ano em curso, é possível que isso venha tirar do sufoco a maioria das universidades brasileiras. Os salários, né? Isso aí, essa questão salarial não é uma luta apenas dos professores universitários, é uma luta também dos professores a nível de primeiro grau, de segundo grau, e, enfim, dos trabalhadores de modo geral. Mas vocês já foram atendidos em alguns setores, né? Quais os setores atendidos e os que não foram ainda atendidos? Olha, com relação ao salário, quer dizer, a grande reivindicação era a questão da isonomia salarial. Como você sabe, os professores das universidades autárquicas, que é o caso da Universidade Federal do Pará, recebiam salários que eram muito menores do que dos professores das universidades fundacionais. Era o mesmo patrão, no caso o Estado, o Ministério da Educação, mas que pagava salários diferenciados. Isso já foi obtido, foi aprovado e sancionado na sexta-feira passada uma lei concedendo a isonomia salarial. Porém, alguns aspectos ainda continuam pendentes no que dizem respeito à forma do enquadramento, aquilo que se chama a elaboração do Plano Único de Cargos e Salários. Por este Plano Único de Cargos e Salários, que vai se resolver uma série de questões internas do enquadramento. E nós ainda estamos negociando com o MEC justamente sobre isso. Os servidores que também estão em greve e que estariam entrando em greve dia 9, agora 9 de abril passado, já chegaram a um acordo com o MEC, né, no que diz respeito ao plano de cargos e salário dele, ao plano de cargos e salários. Porém, nós ainda temos algumas questões a serem negociadas que deverão ser negociadas hoje, à tarde, às 15h30, no Ministério da Educação, com a participação, inclusive, do CRUB, que é o Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras. O detalhe que ainda se está negociando é que o MEC está propondo, provisoriamente, enquadrar todas as categorias, os professores são divididos em auxiliar, assistente, adjunto e titular, enquadrar todos os elementos dessas categorias no nível 1 de cada referência, enquanto se constituiria o plano de cargos e salários que teria um prazo de 90 dias. A nossa proposta, que nós estamos representando hoje ao MEC para negociação, é de que o enquadramento seja feito imediatamente no mesmo nível, né? E dessa forma nós já teríamos praticamente assegurada a isonomia integral. A avaliação que nós estamos fazendo é que, na realidade, o nosso movimento é um movimento vitorioso. Houve uma sensibilização por parte da opinião pública nacional em termos das reivindicações que nós estávamos fazendo. Houve uma boa vontade, digamos assim, do MEC com a entrada de um novo secretário de ensino superior, o professor Hernani Bayer, o que facilitou muito as negociações. Eu acredito que nós estamos naquele momento em que é a hora de fazer o balanço, contabilizar, digamos assim, os nossos ganhos, avaliar aquilo que até agora nós já conseguimos, e eu acho que nós já conseguimos muita coisa. Foi talvez a greve em que se obteve maior quantidade de vitórias, e amanhã às 17 horas nós teremos uma Assembleia Geral na Associação de Docentes, no Auditório Setorial Básico, quando essas questões deverão ser analisadas e se deverá definir
o resultado, a continuidade ou a paralisação do movimento. Eu acho que agora, quer dizer, os servidores já aceitaram a proposta do MEC, eu acho que isso deverá ser um fator que deverá condicionar bastante a Assembleia de amanhã. Professor Nassar, isso que vocês estão tratando, quer dizer, uma questão de agora, do já. Mas como vocês já se movimentaram, se mobilizaram a nível de constituintes? Olha, o que é que a educação, de modo geral, já apresentou vocês aqui, por exemplo? Olha, nós estamos a nível nacional elaborando, nós tivemos no início deste mês, aliás, do mês passado, uma reunião nacional de docentes em Brasília, quando se aprovou uma plataforma de todas as associações de docentes para ser apresentada à Constituinte. Essa plataforma já foi aprovada no CONAD, que é o Conselho Nacional de Associações de Docentes, e já está sendo entregue à Constituinte, onde se luta pela manutenção e a ampliação do ensino público e gratuito, em suma, por essas bandeiras já tradicionais, aí no sentido de tirar a educação do Brasil, digamos assim, do buraco onde ela está atualmente. Tá bom, professor Nassar, vamos esperar que os pedidos de vocês venham a ser atendidos nesse encontro que vai acontecer hoje à tarde, e a gente agradece pela sua presença aqui conosco no Bom Dia Pará. Bom Dia Pará fica por aqui e volta amanhã, logo após o Bom Dia Pará.